Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Se formos falar das animações dos anos 90 e do início dos anos 2000, acho que um ponto óbvio é que essa era uma época em que os desenhos animados quase sempre eram bem vibrantes e cheios de elementos energéticos. Haviam muitos desenhos de ação e super-heróis, e poucos executivos acreditavam na ideia de animações adultas ou maduras, já que desenho era coisa de criança, e criança quer ver mesmo a batalha entre seres poderosos ou algum tipo de mascote falante se metendo em confusão. Então, num mundo onde todo desenho animado parecia gritar por atenção, Daria fez bem diferente. Ela fez exatamente o oposto. Ficou em silêncio, com uma personalidade afiada e um olhar de tédio que cortava mais fundo que qualquer piada escandalosa da MTV. We felt like there was this teenage female revolution going on, and she absolutely fit into that. E talvez seja por isso que ela faz sentido até hoje. E não, ela não é a Velma do Scooby-Doo, por favor. Daria é um caso curioso, uma personagem secundária em Beavis e Butt-Head que foi criada com o único propósito de ser o contraste perfeito para os protagonistas idiotas e estúpidos. Ela é inteligente, estudiosa, desafiadora, mas, no geral, uma garota bem comum e que até se diverte bastante com aqueles dois imbecis. Bom, ela era assim, porque quando chegou a vez dela virar uma personagem própria no seu próprio desenho animado, ela teve que mudar bastante. E isso foi preciso para que a narrativa funcionasse. Aqui, Daria é diferente. Ela ainda é bem inteligente e estudiosa, mas sua personalidade é muito mais neutra, suas falas bem mais sinceras e seu pensamento muito honesto, ao ponto de ela parecer insensível e grossa para todo mundo que cerca ela. I have low esteem for everyone else. Daria é só uma pessoa que quer ficar no canto dela, sem ninguém enchendo o saco. Ela não faz muita questão de ter amizades porque tem dificuldade em lidar com as pessoas e sequer se arruma com roupas chamativas ou maquiagem exagerada. Hoje em dia, você olha pra isso e pensa, tá, e daí? Esse tipo de personagem já existe aos montes, mas é aí que você tá se equivocando. É preciso entender um contexto bem importante. Estamos falando de uma época em que não ser hiperfeminina era um absurdo. Em todo canto, as mulheres se vestiam com roupas super coloridas e vibrantes. Tava na moda mostrar a barriga chapada, a cintura fina, sobrancelha bem feita e todo tipo de bugiganga para chamar a atenção. Nos anos 2000, por exemplo, esse tipo de corpo aqui era considerado acima do peso. É, maluquice, eu sei. Então vamos ver. Aqui a gente tem uma garota baixa, de cabelo volumoso, óculos redondos, jaqueta verde, saia preta e coturnos. Hoje em dia, no Pinterest, isso é considerado estiloso, enquanto no TikTok, uma garota assim pode ganhar até 100 mil likes em um vídeo bobo dublando uma música do Radiohead, mas a gente não tá em 2025, a gente tá falando dos anos 90, e aqui ela é só uma esquisita. Daria pode parecer uma personagem comum hoje em dia, mas o lance é que foi justamente ela quem abriu as portas para que uma porrada de garotas assim pudesse passar a existir em outros filmes, séries e desenhos. Why didn't I just stay home where it's nice and quiet and nothing ever happens? Então, estamos falando de uma pioneira e sua animação estava bem à frente do tempo, e eu posso provar. Olha, você acha que a Daria parece ser certinha demais? É muito pelo contrário. Ela tem um arco inteiro em que fica em dúvida entre talaricar ou não a melhor amiga dela. Bom, então no fim do desenho ela vai se arrumar diferente. Vai deixar de ser nerdola, vai virar uma garota linda que todo mundo quer. Não, ela não liga pra isso. A Daria é bonita, ela sabe disso, ela sabe que se ela se vestir bem igual a sua irmã mais nova, vai atrair bastante atenção, mas ela não quer. Já sei, então a Daria vai terminar o desenho namorando o Trent, o cara mais velho, meio deslocado, que toca em uma banda. Não, não mesmo. Essa não é uma obra clichê, estamos falando de uma animação irreplicável, meu amigão. De uma forma bem semelhante a Zika e os Camaleões, Daria vai acompanhar uma evolução absurda da sua protagonista, mas aqui é ainda melhor e mais bem feito. Porque o humor é extremamente afiado, embora simples, ele sempre funciona, e os personagens secundários têm um carisma absurdo. Todos trazem seus próprios problemas pessoais que eles tentam superar ao longo das suas aparições em 5 temporadas e 2 filmes. E o roteiro é muito bem estruturado, dando a impressão de que é aquele tipo de obra que foi planejada mesmo, do início ao fim. O que não é verdade, porque esse desenho foi feito bem no improviso. There was a lot less planning on this series than people believe. Or perhaps there was exactly as much planning as people believe.
Beleza, mas como foi que Beavis e Butthead, sendo esquisito pra caramba e com o humor mais idiota possível, pariu uma animação cult com um olhar crítico sobre a sociedade? É isso que a gente vai ver a seguir, junto da série como um todo e seus personagens incríveis. Você está assistindo Zoot. Por que a gente não assiste Zoot mesmo, hein? Cala a boca, a gente tá vendo o Dash Cow agora, mano. Mas ele tem as melhores animações no canal dele. Se a gente vê esse Zoot, vamos acabar ficando retardado igual você. As melhores animações estão aqui na Zoot. Continue assistindo Zoot. Sobre a série. A história se inicia com a família Morgendorffer, que acabou de mudar para a cidade fictícia de Lawndale. A filha mais velha, uma adolescente inteligente, sarcástica e cínica, é a Daria, que logo de cara já sabe que vai ter um tempo difícil nessa nova cidade. Ela tem problemas de interação social, não que seja desajustada, mas sim que sua vibração é bem diferente da maioria dos outros jovens. Sua fala é mansa, serena, mas não de um jeito calmo, e sim de um jeito meio robótico. Suas expressões são difíceis de ler e seu humor é muito pleno. No entanto, sua irmã mais nova é o oposto, uma patricinha por natureza e uma devoradora de homens. Queen Morgendorffer, que ao colocar o pé no novo colégio, já se vê cercada de pessoas interessadas nela. Daria tem uma sorte, no entanto, ao conhecer uma outra garota bem parecida com ela e diferente da maioria, a aspirante artista Jane Lane. Isn't there any time when how you look doesn't affect how you're judged? When you donate an organ, unless it's your eyes. Juntas, elas observam o mundo ao seu redor com um olhar bem crítico. Aos poucos, outros personagens vão se encaixando na trama, que funciona como uma sitcom animada recheada de referências à cultura pop e críticas às divisões sociais. Os típicos grupinhos do ensino médio estão presentes aqui, populares, atletas, nerds esquisitos, patricinhas, reclusos e por aí vai. Não posso deixar de citar o meu favorito, que é o Trent Lane, o irmão da Jane, que se vê muitas vezes sem uma saída. A única opção dele é fazer sucesso com essa fracassada banda Mystic Spiral. Daria, do you ever feel like maybe you are wasting your life? Ele serve também como uma paquera não correspondida da Daria. Mas talvez o mais interessante e que eu acho extremamente realista nesse desenho é que a Daria não sofre bullying. Sim, ela recebe umas piadinhas aqui e ali, mas no geral o desenho parecia ter um entendimento bem realista de como o ensino médio costuma funcionar, já que todos têm linhas de diálogo com ela e a tratam relativamente bem, incluindo pessoas populares. Não é que as pessoas vejam ela como um monstro ou uma aberração, eles apenas não entendem ela e a acham meio esquisitinha, preferindo deixar a Daria no seu canto, que é exatamente o que ela procura. A evolução da personagem, no entanto, é absurda, passando de uma garota ranzinza que trata até a sua família com um nível de indiferença para alguém que se expressa muito bem, fala sobre seus sentimentos, procura entender que talvez ela não seja superior aos outros e, portanto, sua forma de enxergar a vida tenha sido uma forma errada por um bom tempo. Ela é principalmente assim por conta de um trauma bem pesado que a impactou profundamente ainda na infância. Mas por quê? Olha, depois a gente fala disso. Origem e desenvolvimento. Como já citado brevemente por mim, antes de ter sua própria série, Daria Morgendorffer surgiu como uma figurante de luxo em Beavis e Butthead, animação criada por Mike Judge para a MTV. O sucesso do programa foi tão grande que a emissora quis apresentar uma personagem diferente, mas foi só nos últimos anos da série que a MTV decidiu dar um espaço maior para ela, já que a emissora estava a fim de atrair um público feminino e encomendou a Glenn Eckler, editor de histórias, a missão de transformar Daria em protagonista de um spin-off. Em 1995, foi produzido um piloto de 5 minutos chamado Sealed with a Kick. Entre 5 propostas de novos desenhos animados, Daria foi disparado a que mais agradou nos testes com o público. O piloto agradou especialmente adolescentes do ensino médio. Isso incomodou um pouco a MTV, que achava que seu público deveria ser jovens entre 18 a 24 anos, mas depois que a equipe argumentou que universitários quase não assistiam TV, a emissora cedeu e encomendou 13 episódios da nova série. A responsável pela voz da personagem, Trace Grandstaff, já trabalhava na MTV como roteirista e até participou da equipe de Beavis e Butthead, onde ela teve a oportunidade de dar a vida a Daria.
Durante a produção de Daria, eles tinham um objetivo claro: criar um programa em que as mulheres fossem retratadas como inteligentes e, principalmente, dar voz a quem não se encaixava em lugar nenhum. Outro ponto essencial era retratar a vida no ensino médio nos anos 90, mostrando de forma realista os diferentes grupos e estereótipos que sempre aparecem em produções escolares. Cada episódio, no entanto, levava cerca de 9 meses para ficar pronto. Era um processo bem lento que envolvia escrita de roteiros, gravações das vozes e a produção detalhada dos storyboards. Esse esforço, no entanto, valeu a pena, porque Daria não só foi um sucesso enorme e teve um grande impacto na juventude da época, como eles criaram, acidentalmente, uma das melhores representações autistas da história. Daria, uma autista nos anos 90? É claro que quando Daria estreou em 1997, ninguém na MTV pensava em uma representatividade neurodivergente. No entanto, com o passar dos anos, muitos fãs, especialmente pessoas dentro do espectro autista, passaram a enxergar Daria Morgendorffer como uma espécie de espelho acidental das suas próprias experiências. O motivo é simples: as características de Daria coincidem com muitos traços associados ao autismo. Ela é socialmente reservada, evita interações superficiais e se incomoda com a teatralidade de convenções sociais. Seu olhar é analítico, quase clínico. Desmonta com ironia as contradições da vida adolescente, enquanto seus colegas vivem obcecados por popularidade, moda e festa. Daria observa tudo de fora como se estivesse assistindo a uma peça mal ensaiada. Ela prefere rotinas previsíveis, se irrita com mudanças desnecessárias e encontra conforto em pouquíssimas amizades profundas. Além disso, seu tom de voz é monótono, ele raramente se altera, mesmo quando ela tá brava ou estressada. Sua franqueza direta e a falta de paciência com enrolação são elementos que hoje em dia muitos reconhecem como comportamentos alinhados ao espectro autista. As pessoas, dentro do próprio programa, notavam isso nela, como no episódio em que, após a morte de um antigo aluno do colégio, todo mundo vem até a Daria pedindo conselho, já que enxergam ela como depressiva e miserável. But I'm not miserable. I'm just not like them. E isso irrita muito a Daria, porque ela percebe que os outros veem ela de uma forma muito plástica, eles enxergam o que está na superfície. Mas o problema é que a Daria é mais do que isso, ela só não consegue transparecer suas emoções, ela não sabe como lidar com sentimentos complexos. E isso tudo fica ainda mais evidente no episódio fenomenal que é Boxing Daria. Aqui é onde a série é coroada como uma das melhores animações já feitas, um roteiro incrível, perfeito e impecável. A trama desse episódio é bem interessante, já que Daria começa a relembrar um trauma que enterrou muito profundamente na sua mente, de quando ela ainda era bem pequena e seus pais não paravam de ser chamados na diretoria da escolinha porque Daria tinha muita dificuldade para fazer amizade e interagir com as outras crianças, já que desde bem pequena ela já demonstrava vários indícios de que ela não era como as outras crianças. Preferindo ler, se isolar e ficar no próprio mundinho dela, criando até um hábito bem curioso de se enfiar em uma caixa de papelão enorme. Outra coisa que torna esse episódio bem legal é que dá pra você ver o quanto a irmã dela, a Queen, que no começo era só uma patricinha fútil, evoluiu demais. Ela tem disparadamente uma das melhores evoluções de personagem no desenho inteiro. Voltando pro possível autismo da Daria, isso explicaria muita coisa. Por isso, veremos sua cara enterrada em livros, jornais ou assistindo ao mesmo programa de TV de novo, e chegando até a vomitar quando precisa ir a um shopping lotado, passando muito mal e sentindo que vai morrer. Nos anos 90, quando praticamente não se falava em autismo em adolescentes, Daria acabou se tornando uma representação genuína, mesmo que não intencional. Ela ofereceu para jovens que também se sentiam deslocados uma forma de validação. A ideia de que não estar dentro das expectativas sociais não era uma falha, mas sim um ponto de vista único sobre o mundo. Por isso, embora não tenha sido escrita com essa intenção, a Daria pode sim ser vista como uma das primeiras protagonistas femininas da TV a representar, ainda que de forma indireta, vivências autistas. Recepção, onde assistir e conclusão. Daria estreou recebendo críticas positivas. Em março de 1997, John J. O'Connor, do The New York Times, escreveu: no que diz respeito à MTV e a Beavis e Butt-Head, Daria é um sopro de ar fresco indispensável. Ao longo da sua exibição, a série continuou a receber elogios e se tornou um dos programas mais assistidos da MTV. O gerente da emissora, Van Toffler, via a personagem como uma boa porta-voz para a MTV, inteligente, mas subversiva. J.J. Donnelly, do TV Guide, comentou sobre o episódio final, lamentando:
Eu já sinto falta daquele tom monótono, já sinto falta daquelas botas. Mesmo em seus momentos mais exagerados, esse desenho animado retrata a experiência adolescente de maneira muito mais realista do que séries como Dawson's Creek. Na mesma ocasião, Emily Nussbaum, do site Slate, destacou que o programa acabou sem nunca receber o crédito que merecia, pela sátira social, pelo roteiro inteligente e, acima de tudo, por uma protagonista verdadeiramente original. Ela elogiou especialmente o fato de que todos os personagens seguiam caminhos da vida muito diferentes, baseados em suas perspectivas econômicas. O que conferiu à série um final ambíguo e realista, refletindo que mesmo em uma animação, a vida segue sem soluções fáceis. Se você tiver interesse, Daria só se encontra legendada em apps como o Streamio e também tenho quase certeza de que tem um drive com as temporadas no Twitter. Na capa desse vídeo, o título é Daria, uma autista nos anos 90. Mas, sendo bem sincero, poderíamos mudar a década do título e ainda faria um certo sentido, pois essa personagem é de fato algo que transcende o tempo e que é difícil de definir. Não tem como definir exatamente a qual geração ela pertence, já que em todo canto, a todo momento, está uma Daria. E agora, vamos checar as fanarts da semana. Oh, que gracinha! Eu saí bonitona nessa! Seu sorriso ficou ótimo nessa arte, Zut. Parabéns aos artistas. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, já deixa o seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreve para ajudar o canal. E até a próxima. A gente se vê.